A Tobasa Bioindustrial é uma empresa que resistiu ao tempo. Fundada em 1968, no auge da ditadura, até hoje é um marco da indústria de babaçu no norte do Brasil e no mundo. Entrar aqui só de capacete. As atividades iniciais da empresa, que eram justamente só o aproveitamento da amêndoa para a produção de óleo e torta, se iniciaram em 1968. E isso é o processo tradicional da indústria babaçueira no país, a produção de óleo e torta a partir da amêndoa. Depois de algumas reformulações do projeto, a partir dos anos 70, 80, nós introduzimos um novo conceito de aproveitamento do coco de babaçu, que justamente é a tecnologia de aproveitamento integral do fruto, onde, além do aproveitamento da amêndoa para a produção de óleo e torta, passou-se a aproveitar todas as camadas do coco, como o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, né? Para a produção dessa gama de produtos que vocês acabaram de filmar, quais sejam a produção do óleo da torta a partir da amêndoa, como a partir também do mesocarpo a produção de farinhas e álcool, e a partir do endocarpo a produção de carvão ativado. Óleo, sabão de coco, farinha, álcool e carvão são alguns dos produtos produzidos na empresa. A gente tem uma gama de produtos derivados do coco. Então, para você entender assim, quando o coco passa pelo processo de pelagem, sai o epicarpo, que é aquela casca de fora do coco, que faz o combustível para a caldeira. Você tem a parte interna, que é aquela farinha que o pessoal conhece como a farinha de babaçu, que é o mesocarpo, que aí sim tem uma série de aplicações. Você tem aplicações disso para a área de madeireiras, com aglomerados, compensados, você tem cola, você tem uma série de coisas que você pode utilizar a farinha, né, que a gente chama, ou o mesocarpo, até inclusive como produto com matéria-prima para o álcool, porque detém muito amido e o amido é, vamos dizer assim, a base do álcool. Então você tem isso que é do mesocarpo e você tem o endocarpo. O endocarpo, que é a parte de madeira que vai para o forno, que vira carvão. E aí do carvão ativado, que são o carvão que é o nosso produto mais nobre para purificação de água. E temos a amêndoa, né, que aí aqui atrás estão as prensas, que aí sai o óleo de babaçu, que é matéria-prima para cosméticos, indústria farmacêutica, sabão, sabonete. E tem a torta, que depois que espreme a amêndoa sai a torta, que é o resíduo, que vai para a ração animal. E, além disso tudo, você tem, né, dentro dessa torta e do óleo, você tem várias aplicações, né, do óleo. Na realidade é o seguinte, você tem, do óleo você pode fazer o próprio azeite que o pessoal utiliza em comida, porque ele é extremamente gostoso, uma comida fica extremamente saborosa. Então você tem uma série de aplicações. Na realidade é o seguinte, do coco nada se perde. Uma empresa que primeiro está consolidada há 40 anos no Estado, né? De forma que nós temos esse orgulho de praticamente pertencer à história, primeiro do município de Tocantinópolis, né? E em segundo lugar, a própria história do Estado, né? E, naturalmente, a empresa que iniciou pioneira nesse setor do babaçu, né, ela conseguiu se firmar, se consolidar, e hoje, seguramente, nós podemos afirmar que somos o melhor e maior produtor de carvão ativado de coco do país, abrangendo os mercados mais nobres de purificadores. No setor de farinhas, temos também a honra de dizer e de afirmar que temos uma capacidade produtiva e também desbravando novos mercados. E com relação ao óleo e à torta, que são os produtos tradicionais do coco, nós temos também uma tradição muito firme em qualidade e naturalmente, em seriedade e regularidade de suprimento. Aqui chegam os caminhões com babaçu trazido das matas do coco. Depois são levadas em elevador para os galpões divididos em 6 partes, chamadas diamante, onde o coco fica 3 meses até secar. As peças sobem numa esteira subterrânea e vão para o processamento, onde o coco é cortado, pelado e dele retirado a amêndoa. Neste galpão, o endocarpo, que é a parte onde fica a amêndoa, vira carvão. 3.250 quilos são produzidos diariamente. O carvão especial é produzido aqui. A matéria-prima sobe essa esteira até os fornos e 12 horas depois
descem carvão. Logo depois, seguem para o esfriamento. São pesados e ensacados até irem para a estocagem. Nessa bitoneira é adicionado o nitrato de potássio. Cada lote equivale a 100 kg de carvão prontos para serem usados em filtros na purificação. Fábio começou como operador de forno, hoje é um dos supervisores. Na parte de carvão bruto, na produção do carvão ativado, houve melhorias de equipamentos, entendeu? Aumento de produtividade, melhoramento no controle de produção, entendeu? E vários outros fatores, melhoramento na condição de trabalho para o funcionário, entendeu? E além de tudo, criação de novos setores que era para poder atender o mercado. Quais setores foram esses? Setor de moagem, setor de classificação de carvão, que é o setor hoje chamado de peneiramento, setor de secagem e setor de impregnação, que é o setor de carvão especial. Alguns galpões da empresa são mantidos em sigilo industrial e nossa equipe foi recomendada a não filmar. Aqui a amêndoa é reduzida a óleo. 6 máquinas fazem o trabalho. Nada se perde na empresa. Até os resíduos se transformam em artesanato. Um dos parceiros que a gente tem, né, é o Sebrae, e a gente tem o Sebrae como parceria na questão do artesanato, onde a gente faz todo o desenvolvimento do artesanato em conjunto com as associações de artesãs daqui do município de Tocantinópolis e alguns outros municípios aqui do Bico do Papagaio. E o Sebrae nos solicitou uma parceria na questão do fatiado do babaçu. Então a gente, como indústria, a gente faz o fatiado do babaçu para que seja entregue às artesãs e as artesãs produzam os materiais para se tornar também um material nobre, assim como dentro do estado já tem o capim dourado, agora o babaçu é também uma vitrine de exposição do Tocantins, do norte do Tocantins, para isso. Estamos ampliando a nossa capacidade ano a ano. Há 3 anos consecutivos estamos tendo um crescimento de 25% da nossa produção e os próximos passos serão justamente a ampliação da capacidade de coleta de coco inteiro, abrangendo cada vez mais centenas e milhares de hectares de florestas, outros municípios, aumentando assim a capacidade de coleta do coco e, consequentemente, aumentando a nossa produção industrial e, portanto, as nossas vendas. Então, como projeto de curto e médio prazo, nós podemos afirmar que a Tobasa ela tem hoje uma capacidade de crescimento bastante interessante e os nossos projetos são ampliar a nossa frota de coleta de coco, ampliar as nossas instalações industriais e, consequentemente, abranger mercados ainda mais nobres e, quem sabe, até também a exportação. A Tobasa conta hoje com 150 funcionários diretos e 1.500 indiretos. O horário de funcionamento vai das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Padre Carmélio está na região do Bico do Papagaio há 47 anos. Há 3 mora em Tocantinópolis. Ele não sabe ao certo a origem da santa que fica na Catedral Nossa Senhora da Consolação, mas explica que a santa teria sido trazida há 2 séculos. O povo conta tanta coisa, mas aquela mais importante que corre mais no meio do povo, parece que ele veio por meio dos índios. Mas originariamente deve ter vindo lá da Itália com aqueles padres capuchinhos que desobrigaram, faziam a evangelização aqui na beira do Tocantins, né? Entre o Frei Savino de Rimini e outro lá, Frei não sei de que, de Gange. Gange é uma cidade da província de Palermo, lá na Itália, viu? Padre, mas o senhor não acha possível que essa santa realmente tenha sido trazida pelos índios? O senhor não acha possível que alguém possa ter perdido a imagem e os índios tenham encontrado? Isso é possível. Se veio da Itália com aqueles capuchinhos, certamente depois entrou na mão dos índios, e os índios trouxeram aqui para ser construída a igreja e ser venerada como padroeira aqui da cidade, né? E tem até uma história que os índios teriam tentado, ou eles iriam fazer uma revolução para tirar a santa daqui. Como foi isso? Qual é essa história? É um boato? Como é que é isso, padre? Deve ser um boato, porque eu nunca ouvi contar, quer dizer, ouvi contar um pouquinho por alto, mas sei que uma vez aqui num festejo, não lembro bem o ano, se foi o ano de 67, 68, por aí. Durante a novena aqui, o povo se deu um alvoroço, eu estava presente, se deu um alvoroço, dizendo, o índio vem buscar a santa. Então, mas o povo acalmou, porque viram que não era verdade, né? Portanto, deve ter algum fundamento.
da imagem com os índios e os índios que queriam a imagem de volta. Mas também ele não tem uma igreja onde colocar, né? Que está bem colocada aqui, que como chama, é um ponto essencial da devoção a Nossa Senhora, né? Padroeira e mãe aqui da cidade, né? E padroeira de toda a diocese agora, né? Os restos mortais dos padres, cônegos e irmãos da Igreja Católica estão aqui. As datas gravadas no mármore vão de 1869 a 1981. Estão enterrados aqui nomes como Padre João e Luiz Betiol. Em Tocantinópolis, a religião sempre esteve presente. Para o padre, a santa que fica na Ilha do Poste, no meio do rio Tocantins, foi trazida em dezembro de 61 da Itália. Missas eram celebradas na ilha. Essa imagem que está aqui na Ilha do Poste veio em dezembro de 61 do Rio de Janeiro, por interesse do padre José Martins de Araújo, que já faleceu, né? Foi trazida aqui pelo povo, né? E ficou como para ser a protetora dos navegantes. De que forma que ela veio? Veio de avião até o aeroporto lá. Porque foram o povo lá, os barqueiros que trouxeram. Os barqueiros devotos de Maria se juntaram tudo e trouxeram essa santa aqui na ilha, chamada Ilha do Posto, porque antigamente aqui tinha um negócio de telefone, parece. Então acharam já a coluna já pronta, fizeram uma adaptação e está lá. Desde 61, vai fazer 47 anos no começo de dezembro, viu? Mesmo com muitas versões sobre um fato, acontecimentos que marcaram o passado ainda resistem à memória de quem ama esse lugar. O acidente aconteceu na estrada que liga Maurilândia à aldeia Mariazinha na noite de ontem, a cerca de 20 quilômetros da cidade. 6 passageiros estavam no veículo, 3 deles na carroceria. Esse motorista teria ido visitar um parente. A única explicação que eu tenho é que o pivô sacou, o pivô é novo e não pude evitar. Né? Sinceramente, fiquei sentido, né, que machucou 2, né? E tô sentido por isso. Eu tinha ido a proposta de ver meu avô, né? Porque ele estava lá e eu tinha muito tempo que não cuidava dele, né? Que um dos parentes que ainda cuida dele é eu, né? Segundo o motorista, essa caminhonete teria quebrado o pivô e perdeu a direção, batendo na árvore. Nós estávamos em casa aguardando, né, o pessoal para ter uma reunião na aldeia e de repente então 2 cidadãos vindo de Maurilândia em seu carro próprio chegaram então desesperados pedindo socorro, dizendo que tinha um acidente na rodovia aqui próximo à aldeia. E aí então tivemos a primeira parte, primeiro socorro juntamente com ele, trazendo-os para a aldeia, onde aqui então tivemos com eles uma assistência rápida. Mas vimos que realmente havia um caso mais grave de um que estava possivelmente com a bacia fraturada e o outro com um corte profundo na cabeça. E havendo dois ou três tripulantes em cima da carroceria, então foram lançados fora da carroceria, um deles então bateu com a cabeça na árvore. E o outro que estava dentro da gabine, então, foi aonde que bateu na porta com a árvore. Na hora do acidente, desespero. Esse homem foi o que mais se machucou. Na hora do resgate, muita dor. Polícia Militar e a perícia estiveram presentes no local. Ricardo é pai de Marcos, uma criança que sofre de paralisia cerebral. Marcos não anda, ele tem problemas nos nervos das pernas. A família já descobriu que em Araguaína, a Associação de Moradores do Setor Alto da Boa Vista existe há mais de 20 anos e tem cerca de 28 associados. Apesar da tradição, a associação está passando por sérios problemas, que vão desde a falta de dinheiro à estrutura física. No local, há maquinários para a produção de farinha que foram desativados há mais ou menos um mês. Cada associado dá uma contribuição de R$ 3,00 mensais. É porque nós paramos de fazer as farinhas, porque nós não estamos tendo condição de comprar mandioca. E outro problema é porque nós não estamos tendo terra para plantar. Porque se nós tivéssemos terra para plantar, ficava tudo mais fácil. Porque tem pouco sócio. É por isso que não está dando, né? Porque é pouco sócio. Aí agora deu uma paradinha. Faltam também o adubo para as hortas comunitárias. Segundo os moradores, a dificuldade em conseguir carros para o transporte do estrume é grande. Não, é porque vocês estão vendo a situação dos canteiros, né? É porque nós não estamos tendo estrume, nós não temos carro para carregar os estrumes. E nós não estamos encontrando fazenda para conseguir
os produtos para os canteiros, tá? E não há parceria? Não, só mesmo nós somos sócios. Por causa que aí também ali, ó, nós tem água no poço, né? Aí tem tempo que queima a bomba, tudo nós tem que comprar aqui com o dinheirinho da associação. Todos os dias, Dona Iris vem molhar as verduras às 6 horas da manhã. Às 8 ela trabalha no artesanato. A associação conseguiu também máquinas de fazer sacolas, máquinas de fabricar roupas e maquinários de costura. Segundo essa moradora, todos estão parados. Não estamos tendo professora para ensinar nós a fazer a roupa. Aí nós não damos conta de fazer as roupas bem feitas e o pessoal não gosta de comprar. Sei, mas tem a malharia, tem o tecido. Tem um pouco. Pode se perder, porque não estamos conseguindo, né? A Yolanda foi atrás, não conseguiu. É por isso que nós paramos. Há quanto tempo que vocês pararam? Está mais ou menos um mês. A senhora sente necessidade? Nós todos sentimos necessidade. Porque quando tinha aí, dava de nós comprar alguma coisinha, né? Que ninguém não tem mais renda. Atualmente, as associadas trabalham fazendo artesanato do coco babaçu e tem como parceira a Tobasa. Nesse local são expostos os produtos fabricados por elas para a venda. Dona Tereza ficou 5 anos na associação de moradores. Apesar de ter saído, ainda lembra do tempo em que se dava para conseguir melhorar a renda familiar. Era bom, eu achava bom, gostava muito, era tudo unido, era uma família muito unida. Mas depois a gente vai saindo, a gente se cansa do serviço, é muito pesado, né? A gente vai saindo devagarzinho, vai saindo depois de esmurecendo, aí a gente aí também esmurece e sai. Eu capinava, acabava a canteira, eu botava adubo, carregava adubo das fazendas alheias, chegava em casa, tudo, botava fazendo cercado tudo de um monte. Aí botava uns canteirinhos, depois a gente trabalhava direto, eu trabalhava sempre, moiava todo dia, moiava e plantava, fazia tudo. O PROCON iniciou na tarde de ontem a operação educativa repressiva Volta às Aulas nas papelarias e livrarias da cidade. A ação do órgão tem como objetivos verificar se os comércios estão informando corretamente o preço dos materiais colocados à venda, observar a política de aceitação de cheques e cartões de crédito e ainda se os juros cobrados são altos. Verificando nas papelarias e livrarias se esses estabelecimentos estão expondo de forma correta e adequada os preços nos seus produtos. Quanto à validade, também a gente está verificando. A Lei 10.962 e o Decreto 5.903, ele determinam as formas adequadas de exposição de preço. E é isso que a gente vem buscando verificar no comércio em geral. Na maioria, todos os comerciantes estão atendendo o que a gente está solicitando, que na verdade não é uma solicitação nossa, mas sim do Código de Defesa do Consumidor, que já determina que os produtos têm que ter os preços fixados no seu artigo 6º e artigo 31. Mas a Lei 10.962 e o Decreto 5.903 vem regulamentar melhor, determinando qual a forma correta de se expor esses preços. Essa ação do PROCON eu vejo como uma ação orientadora, né? Porque o PROCON ele não só fiscaliza, mas ele orienta também. De repente a gente pensa que está fazendo tudo certinho, né? Vendendo todos os produtos com validade certa e às vezes eles encontram algum produto que já está próximo a vencer, né? Alerta, gente. Isso é muito bom. Encontraram algum produto aqui na loja da senhora? Encontraram a cola, a cola universal que ainda vai vencer, não terminou o mês, né? Caso as empresas não estejam cumprindo com a lei, serão lavrados autos de constatação e o estabelecimento pode ser multado. Nessa fiscalização, ela é uma fiscalização educativa, repressiva. A gente vai dar um prazo de 24 horas para que o comércio se adeque e, passado o prazo, a gente retorna ao comércio, não estando adequado, a gente vai ter que fazer uma auto-infração. Mas se o produto estiver com validade vencida, aí não há prazo. É uma infração grave que não nos permite dar prazos para adequação, né? É apreensão de imediato e é lavrado um auto de apreensão e infração. A operação segue até o dia 1º de agosto nas cidades de Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis. Tocantinópolis completará no dia 28 desse mês 150 anos. Na Universidade Federal do Tocantins, 2 professores trabalham com o Centro de Documentação da cidade, o SEDOC. O objetivo é recuperar a história antes e depois da chegada dos padres jesuítas.
Essa professora já conseguiu alguns acervos junto a entidades públicas, que datam de 1950. Esse material do IBGE, na verdade, é um material que chegou, o próprio IBGE doou, né, aqui para a universidade, para a biblioteca, e a biblioteca nos concedeu, porque já que a gente vai fazer tem essa especificidade de montar a história local, né, e ser um centro de documentação, então a ideia é a gente cada vez mais ampliar, seja com material bibliográfico, seja aquilo como eu já expressei, né, seja com fotografia, com objetos, enfim, seja um local que vá ventilando e criando a cultura da pesquisa, como o SEDOC, na verdade, ele tem essa grande intenção, né? E a história da cidade se mostra por aí. O SEDOC nasceu de uma ideia inovadora e ousada. A ideia do SEDOC ela surgiu com a preocupação de pensar um pouco a recuperar a memória de história da cidade. E isso se originou num projeto que a gente, quando chegou aqui pelos anos 2000, na universidade, de propor uma recuperação da memória da formação de professores, já que isso é uma característica expressiva da história, que desde os anos 70, né, com o Centro de Formação de Professores Primários, depois, posteriormente, a Unitins, e a UFT tem mantido nessa prática de trabalhar com a questão da formação de professores. Bom, aí nessa ideia, a gente teve um projeto, né, que fomos contemplados com financiamento pelo Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq, do governo federal, que possibilitou um pouco reunir um material pequeno, mas que deu início a essa discussão de pensar a memória da região a partir desse foco da formação de professores. Pois bem, terminado o projeto, aí a gente ampliou a discussão para pensar a história local da cidade. Por que não recuperar materiais históricos, bibliográficos, memória das pessoas, enfim, que pudesse trazer um pouco pensando esse tempo, né, de 150 anos da cidade, a partir de 1858, mas também, claro, sem esquecer dessa parte anterior, né, da Boa Vista, que tem coisas interessantíssimas sobre a história indígena, enfim. Então, a ideia da memória ela foi fomentando a discussão para a gente trazer isso junto à comunidade local, à universidade, envolver os alunos, etc. E aí, na ampliação do acervo, a gente ampliou para pensar o outro projeto, que é a Memória Timbira. Então, o SEDOC passou a ser, em vez de ter a denominação de Centro de Formação de Profissionais de Educação, que era essa denominação inicial, ele ampliou para ser um Centro de Documentação em Memória Timbira, né? E aí a ideia é ampliar os dois acervos, tanto da história local, quanto da história material ou imaterial, né, do acervo da memória material e imaterial indígena na região. Então, a gente foi canalizando para aí, e daí a gente foi envolvendo os alunos de iniciação científicas, né, num projeto aqui conosco, que foi o momento que a gente também foi para as entrevistas com pessoas, né, com algumas pessoas do bairro Beira Rio, um bairro mais antigo da cidade, e nas entrevistas as pessoas têm falado um pouco o que é essa experiência de ter chegado na cidade nos anos 50, 60, e contando o que era Tocantinópolis, que prosperidade, que expectativas, ou que dificuldades que se enfrentaram nessa cidade. E aí tem os fatos narrados, as experiências de cada um. O que falta ainda? Olha, além da gente ter quer dizer, o foco de um centro de documentação, ele ser um local de pesquisa, né? Ele ser um local de pesquisa e, ao mesmo tempo, um local que tem uma continuidade de acervo, né? O acervo nunca para de se ampliar. A gente tem a preocupação de recuperar fotografias antigas da cidade, ter um acervo iconográfico, além das próprias entrevistas que serão material rico de informações para futuras pesquisas. E, enfim, a gente tem tanta parte de objetos, né, que pode ser também uma parte de pesquisa interessante, as fotografias, sobretudo, né? Então, e claro, eu acho que e também o material bibliográfico, que é uma outra preocupação, que a gente pode ter acesso sobre onde a comunidade local, né, universitária, enfim, pode ter acesso a esse material bibliográfico que muitas vezes nós não temos acesso aqui via a nossa universidade ou via as bibliotecas escolares, né? Então, a ideia é reunir material bibliográfico, fotográfico, né, as entrevistas e isso, e ampliando um pouco a história da região.
Nos depoimentos, um denominador comum: as viagens de barco pelo Rio Tocantins eram valorizadas. Um elemento que essas entrevistas elas trouxeram, primeiro, são pessoas, né, que, ao a gente trazer a história das pessoas, a cidade se mostra. E o interessante é essa relação muito próxima com o Rio Tocantins, que é uma afinidade muito grande na história das famílias, né, e dessas pessoas entrevistadas. A questão das festividades religiosas, a relação, as dificuldades do viver no período do Tocantinópolis nos anos 60, nos anos 70, enfim. E, claro, os elementos aí dos problemas de conflitos políticos são evidentes na memória das pessoas, né? Sobretudo aí o que ficou da memória e prática do próprio Padre João, que é uma recorrência. Enfim, então eu percebo um pouco isso, inclusive esse é um elemento de silêncios, né? Quando as pessoas recuperam essa questão dos conflitos políticos, isso não há tanta exploração na fala das pessoas, mas que é algo que ainda pode surtir como um motivo de pesquisa. Esse professor da universidade trabalha com documentos de memória indígena e conseguiu tudo sozinho. Quando nasceu a ideia de se estudar a etnografia local? Bom, essa ideia nasceu de uma pesquisa que eu venho fazendo desde o ano de 2000, que depois foi transformada na minha tese de doutorado, que foi defendida na Universidade de São Paulo, e foi defendido no ano de 2007, e daí esse projeto, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a pesquisa para a minha tese de doutorado, eu criei esse projeto do Centro de Documentação e Memória Timbiro, né, para dar um enfoque, para reunir os materiais de registros das populações indígenas. O artesanato, as armas de guerra, os brinquedos de criança, paramentalha ritual, fotografias antigos, livros, relatórios antigos, músicas, filmes, documentários. Para o professor, os 150 anos da cidade desconsidera a saga indianista que se deu antes da emancipação do município. Não podemos eliminar o histórico dos povos indígenas, né? Porque, como nós sabemos, os únicos brasileiros originários são os povos indígenas. Todos os outros são considerados pelos próprios povos indígenas como estranhos ao lugar. Por quê? Porque vieram da Europa, da África e de muitos outros lugares bem distantes daqui. Então, a história de Tocantinópolis, ela se confunde um pouco com a história dos povos indígenas. Os documentos e objetos de memória do SEDOC poderão ser expostos no museu. O projeto é uma parceria da Universidade Federal do Tocantins, do SEDOC e da Prefeitura. No local, o professor Vanderlei explicou como serão distribuídas as peças. Nós temos essa sala aí de entrada, que é um lugar que vai ficar a exposição das primeiras coleções. Então ali vai ficar duas vitrines, uma na vertical e outra na horizontal, cerca de 50 fotografias, que